Mas boa noite para vocês, muito bom estar aqui. Hoje é o segundo culto que eu estou participando, né, junto com alguns irmãos aí. Eu estive no culto da manhã, tentei repartir uma palavra que eu vou tentar repetir, eu nunca consigo pregar duas vezes a mesma coisa, mas algo que eu creio que tem sido relevante para os dias que nós temos vivido como igreja, no desafio, às vezes, de permanecer coerente com a fé que a gente professa. Esses dias, né, que o Gustavão está aí, o Rafa está aí, nós gastamos tanto tempo conversando, tentando botar a saudade em dia, sabe? Falando sobre a vida, falando sobre as dificuldades que o Rafa está enfrentando lá no Peru, que o Gustavo está enfrentando lá em Campo Mourão, no Paraná. E, de certo modo, toda vez que a gente fala de dificuldades, que a gente fala sobre caminhada de fé, algumas coisas do caminho que a gente percorreu começam a vir à mente, começam a nos chamar a atenção. E um assunto que foi recorrente nesses dias é o como que às vezes a gente fica decepcionado com a reclamação que muitas pessoas têm na vida da igreja, no sentido de que as pessoas acham que andar com Jesus é muito difícil, de que andar com Jesus é um fardo complicado demais de se carregar, que de repente você confessar seus pecados, rasgar a sua vida, permitir que o evangelho produza mudança no seu entendimento, que isso é algo distante, algo que não é viável. E o engraçado desse tipo de pensamento é que a gente sempre se remete à nossa caminhada. E a nossa caminhada não foi diferente da de ninguém. Só que hoje você de repente olha assim, você vai pregar num lugar, você é chamado para conferências, aí chega lá tem milhares de pessoas, você acha que isso é tradução de alguém que deu certo, é tradução da jornada de alguém que alcançou um sucesso. E, meus irmãos, que bobagem é essa? Porque nós sempre sentimos as mesmas coisas que todos sentem. Nós não somos os caras que eram venerados como esses são os bons, esses são os que têm todas as condições para darem certo. Muito pelo contrário, a gente era os peão de obra, como a gente continua sendo. Os que carregavam o peso, os que estavam lá, que assim, se faltasse o preletor, ainda tinha mais dois na nossa frente, para depois poder colocar um de nós lá. E todos nós lutamos com as nossas paixões, lutamos contra as inclinações da nossa carne. Para nós foi muito difícil conhecer a Escritura. Hoje em dia, a gente fala que está muito mais fácil e tem gente que não entende isso. Você não tinha internet para encontrar um amém para aquilo que você lia na Escritura e de repente percebia que é diferente do que aquilo que a igreja está dizendo. Você não encontrava esse amém. Então ficava numa paranoia, você falava assim, será que eu estou ficando louco? E muitas vezes você engolia uns sapos que até não tinham que ser engolidos, pela falta dessa cumplicidade de alguém que estava lendo a Escritura com consciência, com um mínimo de dignidade. Então nós nunca fomos os especiais, nós somos aqueles que solteiros, lutamos contra o consumo de pornografia, que lutamos contra a questão de não viver uma vida sexualmente ativa fora de tempo. Nós lutamos contra não nos corromper com a jornada da vida, achando que o propósito de tudo é só ganhar dinheiro e que se dane o resto. Nós passamos por tudo isso. E nós vimos amigos que é até constrangedor, alguns nós temos até vídeo para provar, filmado num VHS com uma filmadora desse tamanho, onde a gente junto orando, e a oração às vezes dos irmãos é assim, porque Deus vai nos usar no futuro e nós vamos estar à frente da igreja. E aí agora a gente olha para a vida de tantos desses que fizeram essas juras de amor para Deus, não para nós. E está cada um correndo atrás dos seus interesses. E a gente capengando, lutando, sofrendo. Estamos aqui. Demos certo, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus. Então a pergunta é, o que fez a gente sobreviver a essa dureza do chamado de Deus, que às vezes nessa geração tem havido tanta dificuldade? Por que hoje parece tudo tão difícil? Aí vão dizer, mas o mundo hoje... Meus irmãos, o mundo sempre foi o mundo. E eu ainda acho que nós nem estamos no padrão Babilônia, que a medida da iniquidade chega a um ponto insuportável que Deus vem e interfere. Nós estamos caminhando para lá, mas nós ainda não estamos lá. Então, da onde vem esse tipo de pensamento, né? E alguma palavra veio no meu coração no sentido de tentar entender o que aconteceu, o que aconteceu com a nossa geração. Se você trouxe sua Bíblia, abra aí por favor em 2 Timóteo capítulo 4.
Um texto onde Paulo escreve para Timóteo, que era um dos seus discípulos, e era um cara jovem que deu certo, que abraçou essa ideia de ser cristão, de entender que ele é responsável pelas pessoas, mais do que pessoas que eram mais velhas do que ele. E Timóteo era extremamente desprezado por causa da sua falta de idade, por causa da sua juventude, né? E aí Paulo escreve, 2 Timóteo capítulo 4, do começo: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a todo tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Irmãos, esse texto talvez nunca foi tão atual, né? Nós vivemos exatamente esse tempo, onde as pessoas não suportam a sã doutrina. E quando você fala de sã doutrina, já vem as pessoas tentando relativizar qualquer palavra que você citar, qualquer versículo que você tentar colocar na conversa. Porque hoje, quando você fala qualquer coisa, as pessoas vão dizer assim: ah, mas isso aí é relativo. Irmãos, para você dizer que algo é relativo, isso é um princípio de física, né? Você precisa de alguma coisa que seja absoluta. Então, se você está dizendo que a palavra de Deus é relativa, qual é o absoluto que você está tomando como verdade para poder fazer esse tipo de afirmação? E a Bíblia, assim como a teologia reformada, ela é pressuposicionalista, palavra difícil de falar, né? Ela não está tentando te explicar e convencer a respeito da existência de Deus. Ela já fala como se a não existência de Deus não fosse sequer uma possibilidade. Mas tudo que a gente fala, o cara quer relativizar. Então você está relativizando a partir de que verdade? Ah, mas eu não creio. Você não crê? Beleza, irmão. Só não fala que é cristão. Porque você só conhece o Cristo por causa da Escritura. Então você pode ser um simpatizante das teorias de Jesus. Você pode ser um cara que acha Jesus legal, assim como Buda é legal, assim como um tanto de gente aí é legal. Beleza, a gente continua amigo, nós continuamos fazendo churrasco, convidando uns aos outros, mas você não é cristão no sentido estrito da palavra. Ser cristão é abraçar o pacote todo de Cristo, daquilo que Ele estabelece como sã doutrina através da sua igreja. E a gente tem feito exatamente isso, a gente tem essa coceira no ouvido, né? Onde a gente se cerca de mestres segundo a nossa própria cobiça, segundo o nosso próprio apetite. Quando aparece alguém com uma teoria muito bem elaborada, a gente pega essa teoria e passa na frente de todas as outras coisas. Irmãos, andar com Deus, por mais, obviamente, que tudo isso passe pelo racional, né? É óbvio que Deus está querendo promover uma transformação de entendimento, que vai ser depois traduzido numa prática, que vai ser algo coerente, que vai parecer correto. Não é só ser no filosófico, mas é traduzir isso na realidade. Mas ainda assim é fé. E fé, meus irmãos, é a certeza acerca de coisas que não se veem. Se eu puder te mostrar, já deixou de ser fé. Se eu puder te explicar com todas as variáveis amarradinhas, já não é fé. Então por que a gente se deixa levar por esse tanto de coisa que a gente vai colocando aí essas fábulas na frente daquilo que a palavra de Deus traz para nós? Se você quer andar com Deus e experimentar do amor de Deus, você precisa acreditar na palavra de Deus, mesmo quando chega em pontos que você não compreende, porque nós não compreendemos um tanto de coisa. Quando fala para não matar alguém, isso é óbvio, mas quando fala para não cobiçar o marido, a mulher do outro, isso às vezes não fecha. Porque a gente não tem ciência para entender o como que uma coisa tem como consequência a morte e a outra, para a gente ainda não faz sentido. Nós temos que crer em Deus, confiar na sua palavra e viver na simplicidade daquilo que Ele apresenta para nós.
Então, irmãos, por que na nossa geração a gente tem ouvido tantas fábulas? A gente tem entregue nosso coração a tentar saber tantas coisas que na verdade não tem nada a ver com a Escritura. E o cristianismo hoje está baseado em fábulas. Como tem gente criando teoria que é politicamente correta, que é moralmente aceita, que é socialmente aplaudida, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Exemplo clássico. Fala sobre pecado. As pessoas se ofendem. E aí você começa a estudar a história dos grandes homens da história da igreja nos últimos 500 anos, e você vê que todo o verdadeiro avivamento, onde Deus transformou a vida de pessoas, começando no movimento a partir de um grupo menor, esse grupo focava na questão de reconhecer os seus pecados perante a sociedade, ou seja, de falar sobre as suas misérias. Mas hoje parece que você não pode falar de miséria, porque se você falar de pecado, falar que o nosso pecado está fazendo separação entre a gente e Deus, falar que nós estamos cometendo ações que são abomináveis para Deus, você tocou no politicamente correto. O cara está dizendo assim, mas essa igreja não é inclusiva o suficiente. Então isso, irmãos, é uma fábula. A igreja nunca foi inclusiva dentro dessa perspectiva humanista. Ela é inclusiva dentro da lógica de que nenhum de nós merece estar no reino de Deus. Todos nós fomos incluídos, não por merecimento, não por esforço, por sua graça, pela graça de Deus. Nesse aspecto, ela é inclusiva. Mas no reino de Deus, tem um tanto de gente que fica de fora. Não, mas você está dizendo... Não, eu estou dizendo não, a Bíblia está dizendo. Não entram os cães, não é os cachorros não, tá? Os idólatras. E aí vai citando um tanto de gente. Eu não estou pulando os homossexuais, não, está no texto também. Dói, eu sei que dói. Mas dói em você, dói em mim, em diferentes coisas. Não, mas a igreja tem que aceitar todo mundo. Irmãos, quem não rejeita ninguém é Cristo. Todo aquele que chega diante de Cristo, com o coração contrito, buscando salvação, encontra. Mas a igreja é hospital. Então você tem que entender que todo mundo que faz parte da igreja também está em tratamento. O hospital não é um lugar feliz. Se fosse, o Zilão não tinha serviço. O Zilão tem um trabalho de visitação hospitalar, lá de palhaço e tal. Está entendendo? Hospital é ruim, por definição. Hospital é um lugar que te corta, que expõe o seu problema, que coloca o dedo na ferida, que aplica uma medicação que te deixa mal, para que no final você esteja bem. Então, por que a gente criou essa ideia de que a igreja tem que ser essa representação do céu na terra? Se Deus quisesse te levar para o céu, eu te matava, te levar para o céu, está tudo resolvido. Nós estamos aqui tentando viver uma outra coisa. Então, irmãos, temos que jogar isso fora. O que a Bíblia fala sobre a igreja? Olha a história da igreja primitiva. E a gente lê as coisas já segundo esse viés da conveniência, né? A gente fica assim, não, mas olha lá, ó, os caras efetuavam curas, milagres, sinais. Essa parte todo mundo quer. Mas ninguém quer ver um casal cair duro, morto na frente de toda a igreja, porque mentiu ao Espírito Santo a respeito da oferta que deu. E eu adoro essa passagem. Está lá no começo do livro de Atos. Ninguém é obrigado a dar oferta. Nem nunca foi. Chama oferta porque é algo que é movido, entendeu? Deus falou com você e você foi lá e resolveu fazer alguma coisa. Aí os caras vão lá, vendem um terreno, coisa que também ninguém é obrigado a fazer. Guarda metade na caderneta de poupança e a outra metade eles chegam na igreja para posar de bonito e dizem assim, nós vendemos o terreno e está aqui todo o dinheiro. Se eles não tivessem vendido o terreno, tinha ficado vivo. Eles seriam vivos com o terreno. Se eles tivessem dado a metade e falado, está aqui a metade, a outra metade nós não temos fé, então nós estamos guardando, também não teria problema nenhum. Mas essa igreja, que às vezes a gente fica assim, a igreja precisa de uma nova reforma, tem que voltar à igreja primitiva. É a igreja onde um casal caiu duro, um de cada vez, para piorar a situação, né? Para ter dois constrangimentos ali. Por causa da mentira, não aos apóstolos, mas como Pedro disse, por mentirem a Deus. E eu fico pensando como às vezes não está faltando isso no nosso meio, né? Se talvez esse temor que não há no nosso coração é por falta de morrer alguém
Por causa da leviandade para com Deus, e não uns para com os outros. Porque, irmãos, aqui é hospital, todo mundo que está doente. Todo mundo está em processo de tratamento. Uns estão mais, outros estão menos. Mas se tem alguém aqui que virou anjo já, meu irmão, eu não sei por que você não foi arrebatado. Tá? Então, nós acreditamos nessa fábula. E nós vamos criando outras fábulas. Outras teorias lindas, maravilhosas, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Parece que, se eu tiver que me chocar com a Escritura, no sentido de falar a verdade para alguém, e isso se tornar um problema para que a pessoa passe por essa porta, eu pego a Bíblia e jogo no lixo. Irmãos, tem muitas portas abertas nessa avenida aqui. Tem muitas portas abertas aqui. E a única porta onde a vontade de Deus conta é essa daqui. Nós não estamos proibindo ninguém de entrar. Mas nós não estamos aliviando ninguém a respeito daquilo que é a vontade de Deus, o que está escrito na Escritura. E se a gente fizer isso, se a gente começar a aliviar, qual é a diferença entre essa porta e qualquer uma das outras, dos próximos 2 quarteirões aqui? Então, se Deus nos chamou para ser filhos de Deus, a gente tem que viver de acordo com esse chamado. A gente tem que viver como aquele agora que faz a vontade de Deus. Era para ser óbvio, mas não é, né? Outra fábula bem interessante. Eu estava lendo esses dias e vi um texto lá do filósofo existencialista do século XIX chamado Kierkegaard. E ele fala assim, um dia perguntaram para ele se ele era cristão. E ele era cristão, ele inclusive é um teólogo renomado. E quando perguntaram para ele se ele era cristão, ele disse assim, Jesus não tinha onde repousar a cabeça, mas o bispo da igreja, da qual eu fiz parte, ele tinha uma casa com 40 quartos. E aí ele concluiu, se o bispo for cristão, então eu não sou. E aí a gente lê esse texto e eu também me deslumbrei, porque eu falei assim, rapaz, que cara legal, né? Só que, irmãos, se por um lado eu aplaudi o Kierkegaard quando ele falou isso daqui, por outro lado eu fico pensando assim, o que é pior, ter 40 quartos sobrando ou ter um? Aí você fala, 40. Por quê? Eu estou criticando quem não é fiel no muito, enquanto eu não estou sendo fiel no pouco. Porque é mais fácil você usar um quarto para a honra e glória de Deus e benefício da família, ou 40? É mais fácil doar 40 milhões ou 40 reais? Então isso é uma fábula. A gente começa a ficar extremamente crítico com relação ao que as outras pessoas estão vivendo. Hoje deram uma facada no Valdomiro Santiago, vocês ficaram sabendo? Deram uma facãozada no pescoço dele, né? E tem uma galera sapateando na internet, dizendo assim, uma pena que ele não morreu. Gente, a gente sabe o que ele prega, mas você deseja a morte para quem, velho? Por aí a gente vê a quantidade de cristianismo que está envolvido no processo. O cara entrou com um facão, igual eu tenho lá em casa, de cortar mato, e deu uma facãozada nas costas dele. Ele está bem, vai sobreviver. Vai virar testemunho ainda, infelizmente. Não infelizmente que ele está vivo, infelizmente o testemunho. E tem gente se levantando e ainda dizendo assim, foi Deus. Irmão, se fosse Deus, o facão estava amolado. Vocês estão entendendo? Porque quando Deus quer matar alguém, morre. Deus não tenta, não. Deus consegue. E a gente vai se deixando levar por essas fábulas todas. A gente fica extremamente crítico àquilo que os outros estão fazendo e a gente não consegue mais olhar para a nossa própria vida. Ser cristão é fazer uma avaliação de si mesmo todos os dias. É ser crítico com a sua própria jornada todos os dias. E então essa crítica vai se traduzir em algo prático. Ou seja, você confessa o seu pecado, ou para que você seja perdoado ou curado. Perdoado com Deus, curado com os irmãos. E você se reposiciona diante dessa situação da vida. Aí o que acontece? Você pensa assim, agora eu resolvi meu problema, né? Passa talvez uma semana, talvez 15 minutos, não sei. Você vai ter que reavaliar a sua vida. E de repente você vai ver que tem outro problema. Porque Deus passa uma peneira na nossa vida, as pedras grandes saem e depois a peneira vai ficando com um buraco cada vez mais fino. Quem tropeça em pedra grande é cego.
Ninguém tropeça numa pedra de 70 centímetros de diâmetro. Isso é burrice. A gente tropeça nas pequenas. E se você acha que as pedras pequenas não são importantes, a ponto de Deus estar te incomodando com a peneira mais fina, pede para Ele te dar uma pedra nos rins e você vai entender o tamanho do problema. Um grãozinho de areia, quando vai passar pelo seu canal urinário, meu amigo, dói mais do que um pedregulho tacado na cabeça. Então essa é a jornada do cristão. Mas será que da mesma maneira que a gente tem sido crítico para com todas as outras pessoas, a gente tem sido crítico para com a nossa própria jornada? Porque se a gente não for, esse andar com Jesus vai sempre ficar algo longe, sempre vai ficar algo difícil demais de ser vivido, impossível demais de ser experimentado. Mas nós estamos aqui, irmãos, aos trancos e barrancos, para provar para vocês que se nós, que não somos nada, que não temos habilidade nenhuma, que no céu não abriu e não veio um chamado especial nenhum, e nós estamos aqui, quanto mais vocês que têm recebido tantas coisas de Deus, e você que sabe o que Deus tem falado com você. Então você tem que se permitir ser peneirado, você tem que se permitir ser incomodado com a palavra, mas essa palavra só vai incomodar se ela chegar no teu coração. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, verso 32. Esse texto é Jesus falando com a gente a respeito das dificuldades e das recompensas de trilhar esse caminho como seu discípulo. E você pode achar que Jesus é o cara mais legal do mundo, mais inclusivo do mundo, mas lembre-se que Jesus fez de tudo para que os 70 que andavam com ele desse linha. E isso aconteceu. E quando os 70 foram embora, porque foram confrontados com uma verdade óbvia, a de que eles só estavam andando com Jesus por causa da comida, porque esse cara era poderoso demais para fazer até comida multiplicar, então eu vou ficar com esse cara que eu não vou passar necessidade nunca. Aí os 70 vazaram, você fala assim, não, agora Jesus está satisfeito, né? Não, ele vira para os 12 e faz um comentário, que se às vezes a gente fizer na vida da igreja, as pessoas acham ruim. Ele diz assim, e vocês não vão embora também não? E aí esses caras respondem, só tu tem as palavras da vida eterna. Ou seja, nem sendo convidado a se retirar, esses caras não foram embora. E será que a gente tem tido esse tipo de posicionamento diante daquilo que nós cremos em Deus? Ou a gente é os dodói que fica achando que alguém tem o dever de carregar a gente no colo, alguém tem o dever de falar, ai, você está bem, você está satisfeito, a cadeira está confortável, você quer uma massagem? Hospital, irmãos, hospital é ruim. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 10, verso 32 em diante, diz assim, portanto todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas todo que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Irmãos, Jesus está dizendo que a gente foi chamado para confessá-lo diante dos homens. E o contrário de confessar é negar. Quem não confessa Cristo nas suas ações, automaticamente já está negando Ele. A omissão é um pecado gravíssimo. Não é só você apostatar da fé a ponto de você afirmar que não quer Cristo, mas é simplesmente você não se posicionar. Confissão exige confronto. Confissão exige debate.
exige posicionamento diante da vida. Então olha para a sua vida e pare para pensar. Você tem confessado Cristo como seu Senhor? E aí, meus amigos, é muito fácil de você saber isso. Que palavras saem da nossa boca dentro desse tempo que a gente está chamando de comunhão e dentro do tempo que a gente tem com as pessoas da porta para fora aqui? Palavra de Deus ou palavras que são segundo as fábulas que preferimos acreditar? E aí, agora, a gente satiriza tudo. Quando um cara começa a falar muito, citando muita escritura, a gente faz questão de chamar o cara de crente Caxias, de um cara quadrado, de um cara pentecostal, como se isso fosse ofensa. Aí eu vou pregar nas igrejas pentecostais e o povo acha assim, mas o que você está indo fazer lá? Eu falo, gente, onde nós criamos esse mundo que ser crente virou motivo de vergonha? Quando a gente vai conversar uns com os outros, se a gente não tem palavra de Deus para dar uns para os outros, a gente devia calar a boca. Porque como a gente é bom para fazer crítica, para dar conselho que não tem nem pé nem cabeça. Se Deus rasgar agora a sua vida e trazer seus pensamentos à tona e colocar aqui para a gente ver no telão, o que todo mundo vai dizer? Está ali um servo de Deus ou está ali um enviado do diabo? E se Deus catar o nosso WhatsApp e abrir aqui agora? E eu estou falando para você não mandar meme, não mandar piada, mas irmãos, qual é o limite? É o Espírito Santo que está nos guiando dentro desse limite? Porque eu vou falar um negócio para vocês, eu zoo forte, mas eu não tenho vergonha de nada, eu não posso ter. Qual é o limite, irmãos? Qual é o limite das coisas que a gente tem se permitido viver? Então, se não tem havido palavra na nossa vida, então nós estamos negando Jesus. Quem não confessa, nega. E Jesus diz aqui mais ainda, né? Ele não veio trazer paz, no sentido de evitar conflitos intelectuais. Por que a gente tem vergonha de afirmar o que a gente crê? Nós não temos que convencer ninguém não, irmãos. Quando vem aquelas propostas indecentes, que você acha aquele dinheiro, aquela fortuna, onde todo mundo diz assim, seja esperto, pegue para você, esconde, some com isso daí e vai ser feliz. E a gente, movido por uma consciência onde o Espírito Santo está falando com a gente, diz assim, não, eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que achar quem é o dono, eu tenho que devolver o troco certo, eu tenho que fazer o que é certo, nem que eu tenha que ficar no prejuízo. Então, irmãos, as pessoas vão te confrontar dizendo assim, mas por que você tem que fazer isso? Porque eu creio em Deus, e eu quero viver segundo a sua vontade. E aí elas vão entrar em conflito com você, mas o conflito é delas, o conflito não é nosso, irmãos. Não era para ser, não era para ter vergonha de acreditar em alguma coisa. É óbvio que nós vamos ganhar inimigos nessa jornada, mas a Bíblia diz que nós somos aqueles que vão amar os seus inimigos. Então ser odiado por causa daquilo que você crê é normal. Agora, qual é a sua postura? Diante desse ódio sem razão, sem motivo, pelas suas convicções, você vacila na convicção? Ou você permanece firme e ainda demonstra amor por essa pessoa? Isso é ser cristão, e o contrário disso não é. Simples, né? A palavra, segundo Efésios capítulo 6, verso 17, é a espada do Espírito. Jesus disse que veio trazer a espada. Tem gente que está catando a Bíblia e saindo para a rua querendo guerrear, dando biblada nos outros, né? Não, irmão. Essa espada é para guerrear contra o maior dos nossos inimigos. O diabo? Não. Nós mesmos, a nossa vontade. A nossa vontade que está indo de confronto com aquilo que é a vontade de Deus. E essa espada é poderosa para separar juntas e medulas. É poderosa para separar a alma do espírito. Porque no nosso espírito morto é onde o Espírito Santo vai agir e vai fazer com que a gente agora tenha vida. Mas a nossa alma, que é a nossa vontade, as nossas inclinações, os nossos desejos, meu amigo, se o Espírito não botar rédeas na tua alma, meu amigo, que difícil que é. Vai melhorar? Não! Porque agora os caras olham a gente, sei lá, viajando para pregar, viajando para não sei o que lá, indo em conferência, indo não sei o que lá, e os caras acham que se a gente não cuidar dos olhos, a gente sofre menos com os pecados do que quando a gente era adolescente. Meu amigo, nada muda. A única coisa que muda é que a gente pode permitir que o Espírito Santo venha trabalhando na nossa vida, e o nosso espírito vai ficando forte. E a gente vai se tornando vacinado, aprendendo a não tropeçar mais
nas pedras grandes e se permitindo ser peneirado nas pedras pequenas. Nós temos uma cruz para carregar. E é engraçado falar de cruz, porque Jesus diz que o fardo dele é suave, é leve, é possível de ser carregado. Agora, quando a gente fala de cruz, todo mundo, mas esse evangelho eu não quero, eu quero o evangelho onde Jesus é só amor, sabe, é só flores. Joga a Bíblia fora e cria a sua religião, velho. Porque não é o cristianismo, não é, você não pode. Não, mas eu creio em Jesus do meu jeito. Você só conhece Jesus por causa dos evangelhos, meu amigo. Então como que você crê em Jesus do seu jeito? Ou você crê do jeito dele, ou então você não sei o que você está falando. Está viajando na maionese. Nós temos que perder a nossa vida para realmente ganhá-la. Tudo isso está sendo falado aqui nesse texto que a gente leu. Temos que perder a vida para ganhar. Temos que gastar a nossa vida para ganhar. E para encerrar aqui, nós temos que honrar as pessoas assim como nós desejamos ser honrados. Isso é o mais difícil. Ninguém honra ninguém mais dentro da nossa geração. Sabe qual é a palavra mais difícil de você ouvir? Aqui em Uberlândia eu garanto para você. Desculpe. Você vê gente pisando na bola, te machucando, te ofendendo, te gerando até prejuízo financeiro. Mas você vê alguém pedir desculpa, é mais difícil que ganhar na loteria, irmãos. Porque nós fomos ensinados a não pedir perdão para ninguém, a não reconhecer erro. A gente terceiriza a responsabilidade, mas a gente não pede perdão para ninguém. Como que a gente quer que as pessoas também venham pedir perdão para nós, se nós não temos pedido perdão às pessoas, se nós não temos honrado as pessoas? Como que a gente quer que Deus faça com que a nossa vida seja toda resolvida, enquanto que a gente não se permite ser um instrumento de Deus para resolver a vida dos outros? Somos hipócritas. O tema que o Ministério Sal da Terra vai trabalhar esse ano é ver compaixão, baseado no texto de Mateus capítulo 9, verso 36. Diz assim, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é o mais legal dessa temática para o ano? É que nós não estamos falando do que os pastores têm que fazer, mas do como a igreja tem uma responsabilidade de se compadecer das pessoas e se posicionar diante delas, entendendo que o único pastor é Jesus. Mas a gente que conhece o pastor, ou pelo menos está dizendo que conhece, ou a gente se torna uma tradução real do que é essa fé, a ponto de que as pessoas possam chegar ao pastor, ou então nós estamos atrapalhando. Porque se a gente na caminhada com Cristo não é parte da solução, a gente é parte do problema. Se a gente não está caminhando na direção de Jesus e se tornando cada vez mais parecido com Ele, você está atrapalhando alguém de viver isso daí, tenha certeza. Tanto que o problema maior das pessoas, às vezes, na tentativa de conhecer o Evangelho, é os crentes. Você sai para conversar com os moradores de rua, com os presos lá na cadeia, lá a galera é tudo gente boa, todo mundo quebrantado. Quer seja pela fome, quer seja pela necessidade ou pelo cacetete da polícia. É tudo quebrantado. Agora a gente não, a gente é duro de coração, a gente é um povo que não dá uma palavra de Deus para o outro porque não alimenta de palavra nem para si mesmo. E se tiver uma palavra, retém. Porque você ainda quer parecer que sabe alguma coisa, mas não quer alimentar o outro. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ver as pessoas com compaixão. Sabe o que é compaixão? Sentir a dor alheia, de verdade. Compaixão não é sentir pena. Compaixão é ir lá e se compadecer. Paixão significa sofrimento, por isso que a gente fala paixão de Cristo. Paixão de Cristo é aquela via crucis toda. Tudo que Ele sofreu no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Então, compaixão é sofrer junto. Se a gente está dizendo que verdadeiramente tem permitido que a compaixão de Deus tome o nosso coração para a vida, então a gente tem que sentir a dor das pessoas. E se a gente não está sentindo, nós não temos parte nesse evangelho. Se nós não estamos se alimentando dessa palavra, a ponto da gente se colocar nos lugares corretos, para que a gente se compadeça daquele que sofre, irmãos, nós não temos parte nisso daqui. Que Deus possa então, nesse ano aí que está começando, e a gente sabe que não muda nada, é só um dígito lá no final do calendário, mas que todos nós refazemos planos,
Criamos um marco para dizer assim, não, algumas coisas que eu fiz no ano passado eu não quero fazer mais. Algumas coisas que eu não fiz, agora eu quero criar uma disciplina. Meus irmãos, essa aqui tinha que ser a nossa primeira disciplina. Tentar ter um relacionamento com Deus de verdade, onde a gente o tempo todo para reavaliar a nossa vida. Que a gente possa orar nesse momento e que Deus possa falar com cada um de nós, no sentido de que fábulas nós temos permitido que tome lugar na nossa vida daquilo que a gente deveria estar dando ouvidos à palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, clamando para que Seu Espírito fale com cada um de nós, trazendo agora lucidez, trazendo clareza de entendimento a respeito de tudo aquilo que nós construímos na nossa vida, dizendo que é fé, mas que não tem nada a ver com a revelação da Sua palavra, que é vida, que é luz para o nosso caminho, que é o suficiente para que a gente alcance a plenitude em Cristo Jesus. Senhor Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa crítica, perdoe a nossa omissão, mas que em todo tempo estejamos sendo compelidos pelo Seu Espírito Santo, confrontados pelo Seu Espírito Santo, para que a gente caminhe um pouco mais na direção de Jesus. E se há no nosso meio fábulas, Pai, se há no nosso meio ainda histórias que a gente tem tomado como verdade, mas que não tem nada a ver com o morrer de Jesus, que deveria ser visto em nós, que também o Senhor nos incomode para que haja mudança nesses dias. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.